conosco em antropologia. A principal linha de pesquisa aborda processos de inversão, transposição e subversão da modernidade, tais como a colonização, a formação de estados nacionais, as práticas de desenvolvimento e de cooperação internacional. A professora também, recentemente, Kelly publicou As Nações Unidas, que está à venda logo ali afora, no balcãozinho, especialmente para essa ocasião. Hoje, a apresentação é O Governo da e pela Cultura, Complexos Locais de Governança na Formação do Estado em Timor-Leste. Nós combinamos, eu perguntei à professora, a Kelly, ela disse que ela vai gastar em torno de 45 minutos para fazer a sua exposição, aí depois a gente abre como de comum dos nossos debates, e a minha proposta é que a gente encerre lá às 5h40. Tá bom. Ok, bom, boa tarde a todos, a todas, muito obrigada pela presença de vocês. O texto que eu trago para discussão hoje, ele foi escrito no começo desse ano por mim, sob encomenda, né, a convite de uns colegas que estavam organizando um número especial de uma revista a respeito dos processos de pacificação e construção do Estado em Timor-Leste. E então pediram para que eu escrevesse algo relacionado a esse tema a partir das minhas experiências de pesquisa. E, como alguns de vocês sabem, eu tenho investido nos últimos anos na produção de dados relativos aos modos como o que se entende localmente como cultura em Timor-Leste vem sendo mobilizado pelo Estado para gerar efeitos de governo, né? E esse texto trata justamente disso, baseado nas apropriações do Estado a respeito de uma técnica de governo ou uma técnica ritual local indígena, né? Só mais uma nota a respeito desse texto. Enfim, ao terminar esse texto, em março desse ano, eu tive uma sensação bastante curiosa. Pelo seguinte, como vocês verão, eu tento refletir nesse texto a respeito dos modos pelos quais o Estado leste-timorense tem mobilizado dimensões das práticas de reprodução social indígenas para se autoconstruir, né? E essa era uma agenda, era uma questão que eu tinha no meu projeto de doutorado, né? Quando eu fui para Timor em 2002 pela primeira vez. Só que eu não consegui responder isso naquela pesquisa. Eu acabei, enfim, analisando outras coisas e tal. E eu considero, portanto, que depois de 12 anos de iniciado meu itinerário de pesquisa em Timor, eu finalmente retornei à questão que me levou inicialmente a Timor, que não foi passível de abordagem nas primeiras atividades de pesquisa que eu realizei por lá, mas que, enfim, vamos assim dizer, depois de 12 anos, eu acho que eu acumulei material e fiz uma acumulação primitiva de capital, vamos assim dizer, que me permitem agora abordar essa problemática. Bom, então, sem mais, eu passo então à leitura do meu paper. Este ensaio aborda... só um minutinho, ok. Esse ensaio aborda algumas tendências e tensões que estruturam as tentativas de apropriação e subversão de elementos do que denomino complexos locais de governança por parte do Estado leste-timorense. Tal exercício analítico estrutura-se a partir do diálogo com certa sociologia política voltada à compreensão dos processos de formação dos Estados nacionais e coloniais, a produção bibliográfica recente sobre o tema para o caso leste-timorense e minhas próprias experiências de pesquisa. Tomando por objeto de discussão, no âmbito desse seminário, alguns dos recentes usos da prática chamada de tarabando, que em tradução literal para o português significa dependurar proibições, né? Argumento que o reconhecimento e incorporação de dimensões dos complexos locais de governança em Timor-Leste e talvez Alhures tem se dado de modo a transformá-los em conduítes para a geração de efeitos de pacificação, integração e monopolização do poder típicas dos processos de formação estatal. Ao mesmo tempo, os usos dos complexos locais de governança servem à transposição e internalização de práticas e projetos de organização social, modernos de organização social e subjetivação. Em outros termos,
ou no idioma laturiano, que me parece útil nesse contexto também, parece-me que o governo da e pela cultura, nos termos que discutirei a seguir, implica a domesticação de atos rituais em contextos de governança híbrida para promover a purificação dos modos de governo. Ao situar tais fenômenos numa perspectiva regional e de longa duração, eles perdem parte de sua excepcionalidade, inclusive. Apresentam-se antes como uma continuação das táticas parasitárias pelas quais as administrações estatais têm se capilarizado em Timor-Leste e Alhures, dando origem a práticas híbridas de governança, as quais, contudo, são muitas vezes manejadas pelos estados coloniais e nacionais para gerar efeitos de monopolização e purificação do seu poder. Denomino complexos locais de governança os conjuntos de dispositivos de regulação, controle, exercício da agência e reprodução social de grupos e indivíduos sobre o mundo, de composição vária, que se configuram muitas vezes como fatos sociais totais e se ancoram em bases de legitimidade múltiplas, as quais podem se manifestar de modo combinado ou isolado. Adoto o termo complexos em vez de sistemas para evocar o potencial de que as partes que os compõem não se relacionam necessariamente de modo organizado, harmônico ou hierarquizado, tendo autonomia relativa umas diante das outras, podendo inclusive ser mobilizadas concomitantemente. Além disso, o termo complexos locais sugere que tais coletivos de governança podem ter configuração distinta de lugar para lugar, a qual reflete sempre sua respectiva história de conformação. Tal complexo é composto por diferentes agentes e agências, a saber, saberes rituais e suas técnicas, como sacrifícios, manejos das palavras, por exemplo, imposição de proibições para fins de governo, rituais de ciclo de vida ou de resolução de conflitos. 2. Posições de autoridade para mediação com instituições do Estado e da Igreja, por exemplo, chefes de aldeia, de suco, professor catequista, por exemplo, e de mediação com forças ou entidades espirituais, e aqui eu estou falando dos sacerdotes rituais, das bruxas, dos adivinhadores, dos xamãs, né? Entre outros, e de instituições de organização social, que no caso leste-timorense se referem sobretudo às casas, comunidade mínima de pertença social e as relações entre elas. Assim, a governança local emerge como efeito de poder derivado das relações entre os elementos que compõem tais complexos. Desde o ponto de vista de Dili, que é a capital de Timor-Leste, a referência a elementos ou a totalidade dos complexos locais de governança se dá pela mobilização dos termos lisan, adat, que é um termo usado na Indonésia, de origem árabe, usos e costumes, ou ainda cultura, que vem do português com K. Por isso que a cultura, no título desse seminário, é com K, porque é cultura do ponto de vista nativo, o que os nativos entendem por cultura, né? Então, eles entendem por cultura os modos locais de gestão da vida, vamos assim dizer. As tentativas de apropriação dos estados coloniais e pós-coloniais de elementos dos complexos locais de governança geram efeitos de governança híbrida, entendidos ao longo desse ensaio como aqueles que se manifestam como produto da coexistência de instituições e dispositivos de poder originários, de um lado, de estruturas estatais coloniais e nacionais, e, de outro, de dinâmicas indígenas de organização social e política. Tais instituições cooperam e, ao mesmo tempo, disputam entre si espaço político, estando ambas sujeitas aos discursos e dispositivos de poder transnacionais, como agências internacionais de governo, organizações não governamentais internacionais, etc. Embora os complexos de governança sejam, em parte, produto de apropriações e subversões de tecnologias de governo coloniais e pós-coloniais, como é o caso do Tarabando, que te discutirei abaixo, que é pensado como eminente local, mas na verdade é uma apropriação de uma tecnologia colonial. Então, enfim, embora eles sejam pensados como autóctones, desculpem, vou inverter, embora muitas vezes eles sejam pensados como
embora eles tenham uma origem colonial em muitos casos, eles são pensados como genuinamente autóctones. A presumida autoctonia dos mesmos é a principal variável que leva em conta para considerar os locais, e opto por denominá-los locais em vez de costumeiros, para distanciar-me de perspectivas analíticas que não dão a devida atenção ao fato de que o domínio do costume ou da cultura, com K, tem sido edificado e negociado a partir de encontros entre diferentes agentes e agências de governo ao longo do tempo. Minha apresentação está estruturada em 3 partes. Na primeira, resgato traços dos processos de construção estatal, tal como sistematizados por certa sociologia política, e aqui o meu diálogo é com Norbert Elias, sobretudo, de modo a explicitar fenômenos que tomo como referência para pensar nas dinâmicas contemporâneas de construção do Estado em Timor-Leste. A parte de todas as diferenças que caracterizam tais fenômenos em diferentes contextos e temporalidades, sublinho o que há de comum entre eles: a integração de níveis inferiores de autoridade de suas tecnologias de governança por meio de uma incorporação seletiva e transformativa. A seguir, são analisadas tendências e tensões implicadas nos usos contemporâneos das práticas de Tarabando. A esse respeito, ressalto que tais usos servem a propósitos de pacificação e domesticação da conduta, bem como ao fortalecimento da própria estrutura administrativa do Estado. A partir das iniciativas de controle das práticas rituais de reprodução social previstas no Tarabando realizado em Ermera, no interior de Timor-Leste, em 2012, indico como o governo da e pela cultura são meios pelos quais se busca produzir corpos e outras modalidades de recursos voltadas à produção para e pelo trabalho. Na conclusão, além de fazer uma síntese dos argumentos expostos, situo os fenômenos aqui discutidos em contexto mais amplo, correlacionando-os, por um lado, as tentativas do Estado de se apropriar dos mecanismos locais de resolução de conflitos, e aqui eu me beneficio sobretudo do diálogo e da produção do professor Daniel Simeão, e de outro, aos processos de objetivação e objetificação, e eu trabalho com essas 2 palavras, da cultura por vários agentes políticos em diferentes contextos cujos efeitos são imprevisíveis. Eu passo então agora a primeira parte da minha apresentação, que eu intitulo de Entre muitas diferenças, alguns pontos em comum. Processos de monopolização e integração política, territorial e tributária, com centralização administrativa e legal. Eis alguns fenômenos que conformaram as dinâmicas de construção do Estado absolutista, que partiram de uma Europa feudalizada, consensualmente reconhecidos por certa sociologia política. Nos termos de Pogge, o curso de constituição do Estado esteve relacionado à centralização do business of rule, de modo que a sociedade política representada pelo Estado se constitui a partir da união de grupos sociais secundários sujeitos agora à mesma autoridade, independente ela própria de qualquer outra superiormente constituída. A parte de toda a complexidade envolvida em tais processos históricos, desejo sublinhar o fato de que a monopolização do business of rule foi sendo gerada por negociações e disputas com autoridades pré-estabelecidas na gênese do Estado na Europa, tendo implicado muitas vezes a incorporação das mesmas em diferentes graus e sob distintas categorias e condições em uma rede maior de interdependência. A incorporação seletiva de autoridades pré-estabelecidas e dos territórios sob suas jurisdições em uma rede maior de interdependência foi um recurso político importante também na conformação dos estados e das administrações coloniais em diferentes partes do mundo, sobretudo em suas configurações na forma de regime indireto. Tal processo se deu mediante diferentes técnicas e em graus distintos de profundidade no tempo e no espaço. A constituição do governo indireto deu-se mediante a incorporação de autoridades pré-existentes na estrutura das administrações coloniais, de modo a transformá-las ao longo do tempo em representantes locais do Estado colonial, dando origem ao que Mandani chama de despotismo descentralizado. A tais autoridades foi delegado, em muitos casos, o poder de administrar tudo o que dizia respeito ao costume, à tradição, por meio do que passou a ser chamado de direito consuetudinário.
Nesse processo, o que era costumeiro ou tradicional passou a ser definido a partir de negociações entre um conjunto crescente de atores, cobrindo, por vezes, questões que nada tinham de costumeiras, como pagamento de impostos, contratos laborais, passes de trânsito, entre outros. Dos complexos processos envolvidos nesses empreendimentos, é importante reter, para fins dessa análise, os efeitos deles derivados. A partir de um determinado momento, o Estado colonial tomou para si, sequestrou, eu ouso dizer, a função e poder de definir o que era tradição, o que era o costume e o consuetudinário, num esforço de monopolização dos instrumentos de governo. Assim, o que começou como apropriações parasitárias dos complexos locais de governança, produziu ao longo do tempo projetos de monopolização dos mesmos. Para o caso do Timor português, os trabalhos de Ricardo Roque têm demonstrado o quanto a construção da governança colonial, sobretudo entre os finais do século XIX e início do século XX, se ancorou relativamente nas divisões políticas pré-existentes e no conhecimento e manejo dos ditos usos e costumes locais, hoje chamados de cultura com K, de modo que partes ou totalidades de certas tecnologias coloniais de governo procuravam espelhar, ao menos enquanto projeto, as práticas indígenas de governo. Isso se dava em função de razões pragmáticas, às vezes, como falta de pessoal e dificuldade de comunicação com a metrópole, como também como efeito das doutrinas de governo em voga no período, que sugeriam que o governo colonial deveria espelhar a condição cultural de cada população. Ao analisar as narrativas de Celestino da Silva, que foi um dos principais governadores do Timor português entre o final do século XIX e o início do século XX, a respeito das táticas de governo a serem implementadas no Timor português, Roque destaca a importância dada pelo governador à instauração de comandos militares que, entre outras funções, respondiam pela administração da justiça quando provocados a tal. A administração da justiça, por sua vez, era realizada mediante a incorporação e imitação do que eram consideradas a lei timorense e sua liturgia de administração, conforme suas configurações em diferentes reinos. O autor denomina tal fenômeno como racionalidade mimética de governo, expressa numa, entre aspas, pragmática da preservação e repetição, um modo de governo da justiça colonial moldado à imagem do que se percebia ser a lei timorense, fecham aspas. Um projeto de governo baseado em, abrem aspas, mimetização máxima e modificação mínima das tradições político-jurais locais. Trata-se assim se trataram assim de táticas parasitárias que buscavam consolidar a soberania portuguesa na ilha pelo manejo das práticas locais de governo. Fenômenos relativos à ancoragem dos dispositivos de poder modernos em preceitos indígenas de governação também são observados pelo autor em sua análise do modo como as ordens governativas coloniais, denominadas de bandos, eram realizadas na ilha. Nos termos do autor, e agora eu só repito aqui a citação que está aí, que diz respeito ao que eram os bandos enquanto tecnologia de administração colonial portuguesa. E não é à toa que a palavra é a mesma. Estou falando então do bando colonial, que depois vai se transformar no bando pós-colonial, que é o que eu vou tratar etnograficamente. Então, os bandos coloniais consistiam em ordens e instruções de comando emanadas pelo governador português, Indile, e comunicadas de forma cerimonial por oficiais às populações dos diversos reinos timorenses dispersos pelo país. Bandos eram um instrumento por excelência de governação colonial dos assuntos indígenas, servindo para arbitrar conflitos, punir transgressões e, em geral, instituir realidades no mundo timorense. Fecham aspas. A execução das ordens coloniais mediante os bandos, para efeitos de guerra ou paz, subordinação cerimonial ou obrigações tributárias, se dava enquanto performances rituais produzidas pela mobilização de várias mídias, como sons, pessoas, objetos, etc. Tal configuração dos fatos dava-se em razão das condições de eficácia da administração colonial. Nos termos de Roque, e aí eu cito o segundo trecho que eu coloco aí, a eficácia
e a legitimidade da autoridade colonial encontram-se estritamente ligadas à capacidade de os oficiais governadores portugueses reproduzirem regras de etiqueta e códigos cerimoniais de conduta que os locais entendiam ser obrigatórios porque prescritos pela tradição. A gestão correta deste cerimonialismo era de imensa importância para o governo colonial, inclusive em especial nas relações com as autoridades timorenses. Fecham aspas. Tendo em vista os processos de mútua constituição, grosso modo, entre colonizados e colonizadores, Roque também coloca em pauta as mimetizações dos bandos portugueses pelas populações leste-timorenses, que teriam criativamente incorporado os mesmos em seus complexos locais de governança. Para o autor, tal incorporação foi facilitada pelo próprio modus operandi da administração portuguesa na ilha, estruturada na dinâmica da delegação e dependência e independência que, entre aspas, fazia dos liurais, das autoridades locais, a um só tempo, consumidores, imitadores e corruptores dos signos, objetos e das forças de autoridade emanadas de Dili. Fecham aspas. Na mimetização indígena dos bandos portugueses, Roque reconhece uma importante mudança litúrgica. Certos signos materiais ganham potência comunicativa e de instauração da ordem, enquanto as palavras perdem poder de comando e comunicação da voz dos liurais, que são as autoridades locais. Tal análise demonstra a origem colonial do tarabando. A despeito da percepção atual e de senso comum, o tratar como uma prática exclusivamente autóctone de governo. À luz das evidências sociológicas e históricas acima relatadas, as apropriações contemporâneas de dimensões dos complexos locais de governança por parte do Estado leste-timorense aparecem, senão, como mais um episódio de um enredo global e de longa duração relacionado à formação e consolidação dos Estados, em que a dinâmica de mútua parasitação parece ter sido estruturante. E eu passo, então, agora... parece ter sido estruturante e de difícil predição. Eu passo, então, agora aos usos contemporâneos do tarabando. Falei um pouco, então, dos usos coloniais do tarabando para entender, então, para nortear um pouco a leitura dos usos contemporâneos do tarabando. Bom, de um modo sintético, o tarabando pode ser descrito como um dispositivo local de governança que opera pela imposição ritual de proibições. Nos rituais que o instituem, tomam parte as autoridades locais e nacionais, bem como entidades místicas, as quais se acredita, em seu conjunto, agência nos processos de reprodução social. Em tais ocasiões, são realizados sacrifícios e falas rituais. Tais procedimentos têm como objetivo instaurar canais de comunicação entre autoridades vivas e mortas presentes e validar publicamente as proibições prescritas, as quais são lidas em alta voz para a comunidade e inscritas em símbolos, os quais são a seguir fixados nas áreas de cobertura do tarabando. Então, as ordens podem ser inscritas em símbolos como chifres de búfalos e depois se distribui chifres de búfalo consagrados, vamos assim dizer, instaurados com esse significado em diferentes, ao longo do território onde o tarabando tem validade, né? Além de instaurar proibições relativas a relações entre seres humanos e meio ambiente, seres humanos e instituições públicas e entre seres humanos e seres humanos, o tarabando também institui punições àqueles que desobedecerem às ordens prescritas. O reconhecimento e estímulo às práticas de tarabando no Timor-Leste pós-ocupação indonésia derivaram, em um primeiro momento, de preocupações relacionadas à preservação e manejo do meio ambiente. Assim, realizavam-se rituais de tarabando para controlar a pesca, colheita de alimentos, queimadas para a agricultura, etc. Entretanto, o incentivo à retomada de tal dispositivo ganhou novo fôlego a partir de 2006. Considerada uma tecnologia local de governo eficaz para a recomposição da ordem, para além da relação entre pessoas e meio ambiente,
O Estado leste-timorense e algumas agências de cooperação internacional passaram, a partir dos últimos meses de 2006, a disponibilizar recursos para a realização de Tarabando em Dili e em outros distritos do país, criando inclusive um novo órgão de Estado para isso, a chamada Secretaria de Coesão Social, que era uma parte do Ministério da Solidariedade Social. Né? Ao reler esse texto, eu fiquei pensando, nossa, como é durkheimiana toda a linguagem, né? Você cria uma Secretaria de Coesão Social que faz o ritual, que por sua vez está dentro do Ministério de Solidariedade Social. Né? O Tarabando passou, então, a ser considerado um instrumento de pacificação entre grupos em conflito, jovens envolvidos com gangues e outras associações políticas, com os próprios partidos, e, a seguir, uma tecnologia de construção e manutenção da ordem em um contexto de crise institucional das forças de segurança do Estado. Né? Em 2006, Timor-Leste teve uma crise política importante que gerou 120 mil deslocados internos. Essa crise foi gerada por disputas dentro das forças de segurança, polícia e forças armadas, basicamente. Então se alçou o Tarabando para fazer pacificação entre vários grupos em conflito. Né? Não militares somente, mas, enfim, os vários conflitos que derivaram, né, dos conflitos entre os próprios militares. Bom, assim, a fim de superar a crise de segurança produzida em 2006, o Estado passou a estimular a elaboração de leis de alcance local, com jurisdição no domínio dos sucos ou de um conjunto de sucos, construídas e consensuadas pelos representantes comunitários e outras autoridades locais, a partir de alguma consulta popular, eu não sei mensurar em que medida isso foi feito, e junto aos órgãos do Estado. No espaço dessa sessão, proponho análise do conteúdo de 3 Tarabando, 2 deles realizados em Dili e um outro que se realizou em Ermera, que é no interior do país. Tá? Bom, em 18 de junho de 2009, a administração do subdistrito de Cristo Rei, que é como se, fazendo uma tradução grosseira, se fosse um bairro de uma cidade brasileira, instaurou o que denomina Cultura Tarabando, cultura com K. Em tal ocasião, declarou-se o conceito de boa-vida que orientava o regulamento do Tarabando, o qual é articulado nos seguintes termos: não fechar os olhos, os ouvidos e a boca à verdade e à justiça, não negar ou esquecer nossa cultura, não violar a dignidade das pessoas, não provocar uns aos outros com palavras ofensivas que desencadeiem conflitos, não promover divisão comunitária baseada na oposição loromono-loroçai, e não estragar o meio ambiente. Tendo por base esses princípios gerais, o documento justifica a elaboração do Tarabando pela necessidade de promover o desenvolvimento conforme prevê a Constituição e as leis dela derivadas, bem como a obrigação de todos participarem na formação da nação. Com base em tais motivações e orientações, o Tarabando estabelece 23 artigos que instituem proibições e sanções no subdistrito de Cristo Rei. Destacam-se entre as proibições, eu coloquei algumas aí no slide. Não se pode violar os direitos humanos das crianças, dos adultos e dos anciãos. Não se pode fazer violência doméstica, física e psíquica, bem como violência sexual contra as mulheres, violência física dentro de casa. Não se pode gozar das raparigas, isso aqui é a tradução do português de Portugal, fazer uso de palavras ofensivas que diminuam a dignidade das pessoas. Não se deve beber bebidas alcoólicas de modo a ficar bêbado e promover problemas. Não se deve vender sua terra ou propriedade de forma arbitrária, porque a nossa terra ou propriedade é nossa herança para o futuro. Não se pode jogar lixo nos rios. Não se pode viver como pessoas que não sabem ler nem escrever. Aqueles que violarem a cultura Tarabando receberão sanções conforme definidas pela cultura e tradição legadas pelos ancestrais do suco ou da aldeia em que o infrator habita. Bom, eu passo agora a outro exemplo. Já o Tarabando consensuado entre aldeias pertencentes aos sucos do bairro Pité e Comoro, composto por 8 artigos, impõe não somente proibições, mas também obrigações para a população e para as autoridades comunitárias. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos. Primeiro artigo: dos deveres do cidadão na aldeia ou suco. Não se pode receber convidados ou alugar a casa para a família de estrangeiros por tempo superior a 6 meses, sem antes comunicar às autoridades comunitárias.
Se assim o fizer, será aplicada a multa de $25 por pessoa recebida e o caso será levado à polícia se tal evento desencadear algum problema comunitário. Os membros da comunidade acima de 17 anos devem ter cartão eleitoral ou bilhete de identidade de Timor-Leste. Aqueles que não tiverem tais documentos não serão atendidos pelo chefe de suco e chefe de aldeia para fins de resolução de seus interesses privados. Artigo 2º. Do respeito dos bens públicos e privados. Não se pode usurpar o direito das pessoas de habitarem uma propriedade que ocupam um período superior de 11 anos, que é justamente o período posterior à restauração da independência em Timor. Caso a propriedade tenha um dono legal, esse deve pagar uma compensação àqueles que a ocupam para que deixem a propriedade em comum acordo. Se não houver acordo entre as partes, deve-se buscar a justiça do Estado. Artigo 3º. Das proibições ao fomento de instabilidade e discriminação nos bairros. Artigo 4º. Sobre violência doméstica física sobre violência doméstica física e violência verbal. Não se pode fazer violência sexual contra as mulheres, mas se a vítima desejar resolver esse problema no domínio da aldeia ou suco, o infrator deverá pagar multa estabelecida entre 1 e 10 búfalos, conforme o caso, e declarar publicamente que não repetirá tal prática. Quando a vítima não concordar com esse encaminhamento para o caso, o mesmo será levado para a justiça legal. 4º. Não se pode incriminar as pessoas como bruxas. Quem o fizer pagará multa na forma de bebidas, tais ou animais pequenos ou grandes, a depender do tamanho do seu erro. Artigo 7º. Amar o meio ambiente. Não se pode queimar a terra, caçar animais selvagens, cortar e trazer lenha das montanhas, de árvores localizadas em propriedades privadas e estragar canos e torneiras de água. Então, você tem desde a regulação de bruxaria até a regulação da distribuição de água, né? Até violência doméstica, ocupação de propriedade, né? Bom, essa pequena amostra de artigos revela ao menos três dos usos contemporâneos do tarabando que trabalham para fins de pacificação e fortalecimento da estrutura administrativa do Estado, bem como da moralidade que o sustenta enquanto fonte de autoridade para um projeto de organização social baseado no princípio da igualdade. O tarabando é mobilizado para evitar ou combater ou controlar a emergência de novos conflitos comunitários, para fortalecer a autoridade das lideranças comunitárias e para indicar a necessidade de respeito à propriedade privada e observância de valores modernos relacionados à igualdade de gênero e à preservação do meio ambiente. Estamos, assim, diante de usos de um elemento dos complexos locais de governança financiados pelo Estado, pelos quais o Estado introduz novas moralidades, realiza sua ação de governança e, assim, potencialmente, aumenta seu grau de legitimidade e capilaridade no tecido social. É importante, então, lembrar que esses tarabandos eles foram realizados porque num contexto em que não tinha polícia funcionando em Timor-Leste. Então, se chamou a autoridade dos ancestrais para operarem como um instrumento de controle, vamos assim dizer, né? A sua autoridade para instaurar a ordem ali, né? Bom, eu passo agora à discussão do tarabando de Ermera, que do meu ponto de vista é o mais potente para a construção do meu argumento, porque ele implica o controle dos rituais, que são fundamentais nas práticas de reprodução social locais, tá? Bom, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico, a segurança alimentar e a proteção do meio ambiente, autoridades locais ligadas a diferentes instituições no distrito de Ermera, entre essas instituições a Igreja Católica, organizações não governamentais, entidades do próprio Estado, como o Presidente da República, e representantes locais do Estado, como o administrador de distrito, né? Trabalharam juntas a fim de elaborar princípios gerais para um tarabando de alcance distrital, o qual, esperava-se, seria regulamentado de forma detalhada em cada um dos subdistritos ou sucos que o compõem. Segundo Pasquela Aida da Costa Exposto, diretora da organização Mulheres Jovens Trabalhando Juntas, tal iniciativa se consolidou em razão da constatação dos altos índices de pobreza entre a população de Ermera, a despeito do grande potencial de produção de riqueza da região em razão das plantações de café. Então é muito curioso isso, porque Ermera é o lugar de onde mais se produz riqueza, por causa das plantações de café, mas estatisticamente é o lugar mais pobre nos padrões, pelas estatísticas
do PNUD e do próprio Estado timorense. De acordo com ela, tal configuração dos fatos seria decorrência dos grandes investimentos realizados pela população em práticas rituais, os quais necessitavam de algum controle externo a fim de propiciar algum tipo de acumulação material que permitisse às pessoas melhorar suas condições de vida, de modo a ter segurança alimentar, prover educação escolar aos filhos, cuidar de sua saúde, etc. Nesse sentido, além de temas recorrentes nas experiências de Tarabando analisados acima, uma das dimensões mais importantes do Tarabando de Ermera, para fins de governo explicitados há pouco, reside na tentativa de controle dos investimentos rituais realizados pela população. Desde pelo menos 1999, a agenda ritual das diferentes populações leste-timorenses tem sido mobilizada por diferentes instituições do Estado e da cooperação internacional como explicação para o que é percebido como pobreza ou déficit de desenvolvimento do país. O Tarabando de Ermera regula, de forma mais abrangente, 3 tipos de relações diferentes: relações das pessoas com a natureza ou meio ambiente, relações das pessoas com animais e relações entre as próprias pessoas. Assim, proíbe-se, por exemplo, a colheita de frutas não maduras, a destruição de bens públicos, caça de animais selvagens em terras secas ou alagadas protegidas pela comunidade, relações sexuais com crianças entre 5 e 15 anos e tráfico humano. Esses são termos todos constantes no documento. Chama atenção, contudo, uma dimensão das proibições voltada à relação entre pessoas. A proibição de realização de rituais de desluto, que se chama em teto corimetan, que é retirada do luto, cortar o luto, e outras modalidades de estilos ou rituais durante os 8 anos que seguem a instauração do Tarabando, ou seja, até 2020. Ele foi feito em 2012, então até 2020, pretensamente, algumas modalidades de rituais estão banidas da região por força desse outro ritual que é o Tarabando. O Tarabando proíbe também a imposição de quantidades específicas de animais para sacrifício em rituais fúnebres, quando as partes envolvidas negociam as dádivas a serem ofertadas para tal fim. Sugere-se explicitamente que a quantidade de animais a serem sacrificados deve depender sempre das capacidades dos descendentes diretos da família do defunto ou da defunta. A instauração do Tarabando de Ermera foi realizada por meio de uma grande cerimônia, na qual se fizeram presentes o bispo de Dili, o presidente José Ramos Horta, entre outros. Desde então, tal evento parece ser olhado com atenção por autoridades de Dili da região de Ermera, sendo objeto de avaliação e comentários em diferentes partes do país. Inclusive porque esse Tarabando tem consequências em outros distritos, porque às vezes as pessoas iam comprar animais em outros distritos porque eram mais baratos, e elas então deixaram de comprar animais em outros distritos, deixando de comprar animais em outros distritos, a circulação de dinheiro tem diminuído por causa desse Tarabando também. Por ocasião do aniversário de 6 meses do Tarabando, desse de Ermera, foi realizada uma reunião de avaliação a respeito de seus impactos. A minuta da reunião expressa bem os objetivos buscados pelas diferentes agências de governo envolvidas em sua concepção, indicando os modos pelos quais ele serve de suporte para a transposição de projetos modernos de organização social e subjetivação. Eu passo agora a análise das avaliações desse Tarabando realizadas pelas diferentes partes nele envolvidas. Tais avaliações revelam as intenções que levaram diferentes atores a recorrer a essa tecnologia de governo. Então, grosso modo, um tom celebratório faz presente em todas as avaliações relatadas nesse documento de avaliação de 6 meses do ritual, o qual serve de base para legitimar o desenvolvimento de outras táticas regulatórias sobre outras dimensões dos complexos locais de governança, como as trocas matrimoniais, que passaram a ser reguladas também, e as fases dos rituais fúnebres que antecedem o desluto, porque elas eram permitidas, mas agora elas são permitidas somente, elas continuam a ser permitidas, mas se limitou o número de animais que podem ser sacrificados. Do ponto de vista das autoridades eclesiais da Igreja Católica, os indicadores destacados como efeitos positivos do Tarabando de Ermera são aumento do tempo de trabalho aplicado à secagem de café pela população. E é curioso, porque no documento que eu analisei, as autoridades da igreja dizem que as pessoas, entre aspas, perdiam muito tempo nos rituais, porque não dormiam à noite, porque passavam a vida nos rituais, e com isso não conseguiam trabalhar direito no dia seguinte.
Bom, outro efeito, redução dos chamados maus gastos das pessoas com os rituais no período da colheita do café, que levariam à chamada corrupção cultural. E, por fim, aumento da disciplina de e para o trabalho por parte da população. Os chamados maus gastos referem-se, nesse contexto, a investimentos rituais considerados excessivos, manifestos no sacrifício de um grande número de animais ou na doação de muito dinheiro via regime da dádiva para efeitos de construção ou reprodução de alianças entre doadores e tomadores de mulheres, entre outros fins. Porque os rituais fúnebres são reposição das alianças. O aumento do número de animais sacrificados ou aumento da circulação do dinheiro para dinâmicas de reprodução social locais qualifica o que se denomina como corrupção cultural. Então, outro discurso que existe muito frequentemente em Timor atualmente é que está havendo uma inflação dos rituais. Tem que sempre se dar mais dinheiro, tem que sempre se sacrificar mais animais, né? E, bom, colocando isso em perspectiva, esse é um fenômeno que acontece em toda a região, na verdade, né? Bom, mas não vou me alongar agora nisso. Além de citar, mais uma vez, os impactos do Tarabando para o aumento da produção de café na região, o administrador do distrito de Ermera sugeriu nesse documento de avaliação que o ritual estaria contribuindo para consolidar as fronteiras distritais. Como indicado anteriormente, a execução do Tarabando implica a exibição pública, o dependurar, né, de símbolos que evocam as proibições por ele impostas nos limites territoriais em que elas operam. Assim, a distribuição dos símbolos do Tarabando de Ermera nos limites territoriais do distrito estaria contribuindo para o aumento da consciência dos limites territoriais do próprio distrito. Não obstante, o administrador também destacou o fato de algumas pessoas avaliarem esse Tarabando como um dispositivo ditatorial, ilegítimo em tempos de democracia, porque as pessoas não podem mais fazer seus rituais. Então, a avaliação foi também relatada pelo representante da organização não governamental chamada Consolidar a Democracia e a Igualdade, presente na reunião. Na percepção do administrador do subdistrito de Atualia, que é parte do distrito de Ermera, a dimensão mais desafiadora na implementação do Tarabando seria aquela que diz respeito às relações entre as pessoas. Nesse sentido, ele demandou às autoridades e representantes comunitários ali presentes novas regulamentações voltadas explicitamente às prestações matrimoniais e às primeiras fases dos rituais fúnebres. Pedido similar parecia estar implícito na avaliação de um dos representantes das organizações não governamentais, que afirmou que as pessoas estariam desapontadas com a incapacidade do Tarabando em regular as prestações matrimoniais. Por fim, outro representante de uma outra organização não governamental destacou os efeitos de pacificação do Tarabando. Segundo ele, teria havido uma diminuição do número de casos de conflito encaminhados aos chefes de suco ou aldeia para resolução. Sugeriu ainda que a diminuição no número de conflitos estaria contribuindo indiretamente para a melhoria das condições econômicas das pessoas, pois se fazendo desnecessárias cerimônias para a resolução de conflitos, não era preciso dispor de animais nem de outras modalidades de recursos para fins de pagamento de multa ou reconciliação. Com base em tais avaliações, pode-se concluir que o Tarabando em Ermera visa, em alguma medida, implica a domesticação e controle das condutas individuais e coletivas, de modo a produzir corpos e outras consciências e outras modalidades de recursos voltados à produção para e pelo trabalho. Tal fato parece ser cultivado e estimulado pelo controle das práticas rituais, sobretudo pelo controle dos recursos nelas investidos. Paralelamente, celebram-se os efeitos de pacificação produzidos, que facilitariam a governança local. Tais efeitos de pacificação trabalham também a favor da acumulação, né, nos termos em que eu disse há pouco. Dadas as avaliações e demandas apresentadas na reunião de avaliação de 6 meses do Tarabando de Ermera, o coletivo de governança ali presente, no qual estavam representantes da Igreja Católica, organizações não governamentais, autoridades do Estado, etc., decidiu pela inserção de 2 novas proibições em seu interior. Proibiu-se a realização de prestações matrimoniais que, em sua totalidade, fossem superiores a $2.500. Prevê-se também que o desrespeito a esse limite implica pagamento de multa no dobro do valor despendido e proibição
de realização de rituais de desluto e outras modalidades de rituais por 16 anos, que é o dobro do tempo da primeira imposição colocada. Impôs-se também um limite de sacrifícios de animais para cerimônias fúnebres, que vão do velório até o que é chamado de Aifunamida, que é o despacho da alma do morto, enfim, para um outro plano de existência, né? Bom, eu estou usando aqui a palavra intetum. Ela tem esse ritual de despacho tem diferentes nomes e diferentes configurações entre diferentes populações, tá? Estou fazendo aqui uma redução, uma simplificação. Bom, então, ainda falando da proibição do ritual, dos sacrifícios realizados nos rituais de desluto, né? Na reunião de 6 meses, então, de avaliação no Tarabando, impôs-se que se pode sacrificar no máximo 2 búfalos, 2 porcos e 2 cabritos durante todo o ritual fúnebre, todos os rituais voltados à passagem, né, de uma pessoa para um outro plano de existência. O desrespeito a tais limites implica pagamento de multas, de modo que, se forem sacrificados 3 búfalos, a multa consistirá em 2 búfalos mais $1.000. Se forem sacrificados 4 búfalos também devem ser pagos como multa, acrescidos de mais $2.000 e outros animais. Em ambos os casos, os infratores ficam proibidos de fazer rituais por 16 anos. Bom, por ocasião do aniversário de 1 ano desse Tarabando, foi publicada uma matéria especial no sítio eletrônico semioficial da Presidência da República em Timor-Leste, no qual se registraram as avaliações das autoridades envolvidas na sua execução. Entre outras coisas, o administrador de Emera destacou os grandes efeitos positivos do ritual para a diminuição da violência e dos conflitos entre a população, bem como do percentual de pessoal em situação de grande vulnerabilidade, como sem casa ou passando fome. Isso porque o Tarabando teria como consequência aumento do tempo investido pelas pessoas na produção de alimentos e de café. Ele ressaltou também aumento do número de crianças nas escolas e melhorias das condições de saúde da população de um modo geral. Eis, então, né, o Tarabando a serviço de projetos civilizatórios de matriz ocidental. Eu passo agora, então, às considerações finais da minha apresentação. Ao longo desse ensaio, procurei apontar algumas tendências que marcam tentativas de apropriação do Estado leste-timorense de elementos dos complexos locais de governança, nomeadamente a prática de Tarabando. Na versão original desse texto, eu tangencio essa problemática abordando também as dinâmicas de instauração das instituições do poder local e aquelas relacionadas às práticas locais de resolução de conflitos. Mas eu não falei nisso no seminário porque não cabe no nosso tempo aqui. Mas, a fim de potenciar as análises que eu realizei há pouco sobre o Tarabando, eu gostaria de trazer aqui à nossa conversa certas questões que têm se imposto na relação do Estado timorense com as formas locais de resolução de conflitos, para, a partir daí, indicar minha conclusão. O reconhecimento e regulamentação dos mecanismos locais de resolução de conflito, também chamados de cultura com K, constituem uma dimensão fundamental dos projetos de apropriação e subversão dos complexos locais de governança por parte do Estado leste-timorense. Entre outros, a escassez de tribunais no país, o pequeno número de operadores de direito disponíveis, as diferenças de objetivo, princípios, agentes e agências, bem como as implicações que orientam os mecanismos estatais e locais de resolução de conflitos, são parte das ansiedades administrativas que têm alimentado os projetos de apropriação e subversão estatal das justiças locais. Diferenciando-se de um momento anterior do debate, e aqui eu devo essa observação ao professor Daniel, em que as práticas locais de adjudicação eram vistas como concorrentes, opositoras e desafiadoras à justiça moderna, o debate contemporâneo a respeito da regulamentação das mesmas é caracterizado pelo objetivo de transformá-las em suportes para a introdução e respeito de princípios de justiça modernos e de fortalecimento do próprio Estado Nacional. Para tanto, visa-se, sobretudo, enfraquecer o poder de arbitragem das autoridades locais, de modo a transformá-las em mediadoras de fato das partes em conflito e em conduítes para a promoção da ética de direitos humanos e dos direitos das mulheres.
No entanto, em razão de divergências a respeito do melhor modo de reconhecer ou promover essa incorporação seletiva e transformadora, o Estado leste-timorense até então não aprovou nenhuma política oficial, embora, oficiosamente, muitos operadores das instituições de direito do Estado levem em conta acordos estabelecidos a nível local da administração de justiça. Considerando, como propõe Ramos, Alcida, que a omissão é também uma das formas de ação política, e esse insight eu tive quando eu estava na banca do Carlos, no diálogo com a Carla também, eu estava terminando esse texto, considerando, como propõe Ramos, que a omissão é também uma das forças de ação política do Estado, o silêncio em relação às práticas locais de resolução de conflitos permite, mais uma vez, o cultivo de certa ambiguidade em relação ao lugar e papel das autoridades locais e de suas competências diante do Estado. Como vimos acima, alguns dos usos contemporâneos do tarabando servem claramente a fins de pacificação e fortalecimento da legitimidade e da estrutura administrativa do Estado, tendo sido mobilizados pelo Estado a fim de recompor a ordem social no contexto de crise de governança em 2006. Ao mesmo tempo, as práticas de tarabando instituídas em Dili, sobretudo, servem claramente de instrumentos para a difusão de projetos de domesticação das condutas fortemente derivados da ideologia individualista. O caso de Hermera é ainda mais potente do ponto de vista cognitivo por revelar o modo como o tarabando tem sido mobilizado para provocar alterações em uma dimensão fulcral dos padrões locais de reprodução social, quais sejam as práticas rituais relacionadas à construção de alianças e manejo das relações com entidades espirituais. Considerando tais dados, lanço aqui a hipótese de que os usos contemporâneos do tarabando, tal como relatados, constituem uma etapa da tática seletiva e purificadora pela qual o Estado faz uso do que é considerado cultura com K para fins de governo e monopolização do poder. Como indicado acima, faz-se uso do tarabando, que é instaurado via sacrifícios rituais, para controlar outras modalidades de sacrifícios rituais tomadas como prejudiciais para o engajamento das pessoas em formas modernas de subjetivação e reprodução social. Ao controlar os investimentos rituais, o Estado está tentando desvincular a Constituição... Desculpem, não é o Estado, eu diria assim, o coletivo de governança envolvido na concepção do tarabando, que implica uma presença forte da Igreja Católica, está tentando desvincular a constituição de pessoas individuais e coletivas do quanto elas são ou não capazes de doar para fins de aliança ou sacrifício, propondo ser o trabalho e a escolarização modos privilegiados de produção de status e prestígio. Nesse sentido, os usos do tarabando parecem trabalhar para a subtração do papel das trocas cerimoniais e dos rituais, de um modo geral, na construção das pessoas, sugerindo que tal processo tenha como fonte exclusiva capitais sociais derivados do engajamento com instituições modernas, como a escola e o mercado. Ao trabalhar para o enfraquecimento dos rituais, certos usos contemporâneos do tarabando podem estar trabalhando no limite e numa perspectiva de longa duração para a diminuição da agência dos ancestrais e da construção material da subjetividade como fonte de governo e prestígio entre as populações timorenses. Similarmente ao que Webe Cayenne sugere ter acontecido nos encontros missionários ocorridos em Sumba, que é uma ilha muito próxima a Timor. Tal hipótese, contudo, só poderá ser respondida com mais algumas décadas de pesquisa. E agora eu já estou terminando. A mobilização da cultura com K para efeitos de governo e empoderamento não é, contudo, prerrogativa do Estado, dos coletivos de governança que eu tematizei aqui na minha apresentação. Tal dimensão de análise foi privilegiada neste ensaio porque antes constatei alguns dos modos como atores políticos locais fazem uso de recursos disponibilizados pelo Estado para a reconstrução das casas sagradas e realização de rituais com fins de gerar efeitos de poder para eles próprios, né? De fato, é esta outra perspectiva aquela que tem ocupado lugar de destaque na produção contemporânea a respeito das práticas de governança no em Timor-Leste, tal como presentes nas abordagens de McWilliam, Yoder, Palmer e Carvalho, Cummins, entre outros.
A esse respeito, Iode demonstra como os processos envolvidos na elaboração e execução do Tarabando Nhoekusi entre 2001 e 2004 serviram também à restituição do poder e do reconhecimento de certas autoridades locais. Processo esse por meio do qual o Estado também aumentava seu espectro de governança e legitimidade. Porque, enfim, o Estado dava animais para esses rituais acontecerem, né? Assim, as práticas híbridas de governança serviam, naquele contexto, para o mútuo fortalecimento e reconhecimento das partes que as constituíam. Efeito esse alcançado por meio da mútua parasitação entre Estado e as instituições locais de governança. Palmer e Carvalho, por sua vez, destacam que os efeitos de fortalecimento do poder das autoridades locais por meio da realização de rituais não se restringem aos domínios locais. Potencialmente, podem servir como alavanca para a geração de reconhecimento e poder em espaços nacionais. E aí eu me lembro agora de um fato da própria experiência do Daniel, que foi tem sido chamado para filmar rituais, né, para produzir documentos sobre rituais que depois podem circular por outros espaços, né? Os efeitos de poder advindos da mobilização de dimensões dos complexos locais de governança enquanto cultura, por parte dos atores locais, só é possível porque seus interlocutores reconhecem naquilo que entendem como cultura uma fonte de poder, identidade e governo. Em outros termos, porque a diferença cultural tem sido, desde o período colonial, em diferentes contextos, tomada como justificativa para legitimar práticas de governo e poder. Para tanto, múltiplos atores, locais, nacionais e transnacionais, empenham-se em projetos e processos de objetivação e objetificação da cultura, de modo a torná-la tangível e daí extrair efeitos políticos. Esses são ao menos parte dos fatos presentes no que genericamente tem sido denominado como revivamento da cultura ou das tradições em escala global. Os efeitos individuais e coletivos advindos de tais esforços são imprevisíveis e estão na pauta da agenda da pesquisa em antropologia. Nesse contexto, o caso leste-timorense me parece particularmente interessante na medida em que é produto de ações coloniais de diferentes origens e das reações a elas, uma vez que a própria restauração da independência é muitas vezes interpretada como efeito da força da lição dos usos e costumes da cultura com K, dos ancestrais. E há nisso verdade, inclusive desde o ponto de vista de um discurso moderno desencantado, se a gente continua a utilizar a mesma palavra, cultura, nas suas múltiplas acepções. As demandas de independência política ao Timor-Leste ocupado pela Indonésia eram difundidas internacionalmente pelos movimentos de resistência na diáspora, pelo cultivo de uma imagem de unidade ou particularidade cultural que articulavam características das formas de reprodução social indígenas com os legados da colonização portuguesa, que era apresentada como violada pela ocupação, né? Como o próprio desfecho de tais iniciativas revelam, criou-se em torno da questão leste-timorense uma forte rede de solidariedade internacional e a independência do país foi de fato restaurada. A cultura, aí depende da sua acepção, teve sua agência. E entender seus efeitos como categoria de governo no mundo contemporâneo é um desafio epistemológico que pede o engajamento de muitos de nós. Era isso então. Obrigada.